Olá, sabia que o pobre não tem escolha? Obviamente, nesse texto, nessa frase contém ironia, mas uma ironia com fundo de verdade. Um pastor aí de grande influência disse que seria melhor você largar a faculdade, vender picolé, do que perder a sua vida. Claro que ninguém deve perder a sua vida. E hoje ele está dizendo que, de forma geral, que as pessoas não estão interpretando o que ele está querendo dizer, tá? Um problema de interpretação. Não, uma coisa que para mim está muito claro que não é problema de interpretação, não, talvez seja a interpretação dele rasa da vida, uma interpretação rasa. Porque a questão é a seguinte: quem está fazendo uma faculdade não está indo para brincar, é, está indo porque precisa. Muitas vezes uma pessoa está num emprego que está trabalhando e estudando o dia inteiro, por quê? Porque precisa conquistar uma vida financeira. O mercado de trabalho brasileiro ele não é focado na pesquisa, no estudo, no sentido de evolução de doutores e mestres. Apesar de termos doutores e mestres, mas poderia ter muito mais. As faculdades, elas servem como um certo patamar no mundo profissional, onde quem tem uma capacitação e barra o canudo, mas não só o canudo, mas uma capacitação, ela tem uma condição maior de elevar um pouco os seus ganhos. Alguns são poucos valores, outros são muitos, são maiores, enfim. Mas o objetivo é a conquista. É uma conquista que a família gosta, mas também o objetivo é uma condição profissional, porque no Brasil funciona assim. Então, assim, eu vou falar de Brasil, né? Embora outros países focam muito no investimento para doutorados e mestrados, mais do que o Brasil. Mas focando no Brasil, então, assim, não tem escolha. Muitas vezes o pobre ou uma pessoa que não tem um poder aquisitivo, ele não tem escolha. Agora, o que o pastor diz, melhor você desistir, não faz parte da realidade. Porque se você desiste, você pode não ter a chance de voltar de novo. Então, eu sinto falta de líderes que vão se identificar com o povo. Não estou puxando para lado político aqui, eu estou falando de empatia, que vão puxar para o lado do. Vão entender, sabe o que é pegar um ônibus, sabe o que às vezes é passar uma necessidade, sabe o que o povo está falando. É muito fácil você estar no outro país, você está numa situação onde você escolhe tudo. Você é o seu patrão, né? E pessoas te servem ali. Então, é fácil você falar isso quando você nunca passou por uma situação de dificuldade. E aqui eu não estou falando. Eu quero usar como exemplo. Não quero falar. Aqui não é uma resposta para esse pastor. Eu quero usar isso como exemplo. Porque todo mundo está interpretando, a interpretação, a minha interpretação, por exemplo, desse caso está muito clara. Essa situação é uma interpretação rasa da vida, o poder desistir. Porque Jesus nos chamou a ser sal. O ambiente de faculdade não é fácil, é um ambiente difícil. Mas Jesus não nos ensina a fugir. Jesus nos ensina a fugir do pecado. A Bíblia nos ensina a fugir do pecado, mas não nos ensina a fugir do mundo, porque Jesus falou que tem desaflições. Quantas vezes você está chorando na sua casa sozinho e ninguém aparece? Quantas vezes? Ninguém aparece para te dar um oi, para te dar um chocolate, para te dar um abraço. E tá tudo bem. Claro que não tá tudo bem, mas a gente vai fazer o quê? Chorar pelos cantos? Não, a gente precisa ser forte. É quando eu sou fraco que eu sou forte. Então, assim, essa visão não representa a realidade da vida. Então, assim, diante de uma possibilidade voluntária de desistir de uma capacitação, tem um roteirinho aqui que eu fiz para não me perder no meu raciocínio, por uma fraqueza e a necessidade de conquista, o pobre é que precisa muito optar por lutar e se capacitar. Outra coisa, faculdade tem a ver com capacitação. Uma vez o Senhor falou no meu coração, Jean, a sua capacitação são 5 pães e 2 peixes. Então, quando você tem 5 pães e 2 peixes, eu posso multiplicar. E é isso, é verdade. Se eu não tiver 5 pães e 2 peixes, como Jesus vai multiplicar? Terão pessoas que vão fazer uma faculdade e não são crentes, mas o fato de eles
terem essa experiência, quando elas vierem ao conhecimento do Senhor, elas vão para o reino. Ah, mas ele está falando de crentes que vão se perder. Mas até quando esses crentes vão se perder? Perdão. Até quando? Eu entendo que cada um tem uma limitação, eu inclusive tenho as minhas. Mas Jesus não nos ensina a fugir. Aí você fala, não, mas ele falou só de faculdade. Hoje em dia, não quer dizer que é obrigado a fazer uma faculdade. Realmente, de fato, você não é obrigado. O ponto aqui é a capacitação. Então, se você desiste de uma capacitação, você não vai ser usado por Deus. Vou dar um exemplo para você. Elias. Quando o Senhor falou com Elias para nomear, né, ser um ato profético para nomear Eliseu no lugar dele, Eliseu estava trabalhando. Ah, mas Eliseu não fez uma faculdade, mas ele foi ensinado. O que você tem para ensinar? O que você tem para compartilhar? Mas se você tiver com medo, você tem que desistir, né? Não, gente, para com isso, para com isso. É muito fraco isso, muito fraco. Existem pessoas, sim, que estão tentadas, precisam descansar, mas isso não faz parte da realidade. Pregar isso num púlpito, como se fosse a realidade de vários, porque o ambiente, porque vai se tornar uma vagabunda, ou porque um outro vai acontecer alguma coisa, não vai prestar, ou vai usar droga. Isso não é a realidade máxima. Não é a realidade da maioria. E quem precisa se capacitar, seja para um salário maior, para lutar por um salário maior, por uma capacitação, você tem que correr atrás. Corra e seja luz. É isso que eu tinha para falar hoje. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.